O Rio de Janeiro, em julho, é a capital mundial da harpa. Grandes arpistas de 22 países se apresentarão em concertos gratuitos em lindos espaços do Rio. Veja a programação nos sites do Rio Harp Festival e Música no Museu. A gente faz um esforço muito grande para fazer um evento desse porte, envolvendo vários tipos de harpas, é uma logística complicada. Essas harpas para virem aqui são complicadas. E aí vocês estão vendo a Koto, a harpa japonesa, bem diferente da que vocês viram anteriormente, hoje mesmo, que foi uma harpa céltica. Então a gente está trazendo essa diversidade de harpas e diversidade de sons possíveis em uma harpa, e com nomes de expressão também em cada instrumento. E queria agradecer muito a presença da senhora cônsul do Japão. Queria que desse uma salva de palmas para ela. Que nós temos tido vários cônsules prestigiando a apresentação dos seus compatriotas, o que para nós é motivo também de muito orgulho de ter esse apoio institucional desses consulados e dar essa expressão ao nosso evento. Queria dizer para vocês, amanhã nós vamos ter novamente a Aline Araújo no Museu da Justiça, fica na rua Dom Manuel 29, que é pertinho, atrás do Tribunal de Justiça, tá? Para quem não foi lá. E a gente está chegando na reta final. No sábado e domingo nós vamos ter os arpistas, inclusive um grupo folclórico do Peru, e comemorando também a data nacional do Peru no Museu da República. Então a gente vai ter toda essa posição de vocês, tá? Então, feito isso, vamos trazer agora com a maior alegria esse grupo que vem, é o trio Fujiyama Nippon de Koto. Mas eu tenho uma dúvida, é Koto ou Kotô? Koto, hein? Koto? Kotô? Bom, é Kotô. Kotô. Então, com vocês, o trio Fujiyama de Koto.
Agora eu preciso falar um pouquinho. Um momentinho. Não. Será que dá para falar? Queria falar de frente. Mais uma vez, boa tarde. Muito prazer, somos o grupo Fujiyama Nippon de Koto. Somos todos integrantes da Escola Seiha Brasil de Koto, aqui do Brasil, com sede na Escola do Japão. Tá? As duas primeiras peças que a gente tocou são peças bem famosas do Japão já. Uma considerada como já uma música clássica do Japão, muito conhecida, muito usado como música representativa do Japão, que foi o Sakura Sakura, a primeira peça. E a segunda a gente tocou uma música infantil, chamada Torianse, né? Falando um pouquinho sobre essas músicas, Sakura Sakura é uma música que foi composta no final da Era Edo, lá por volta do final do século XIX. Não se sabe ao certo quem é o compositor, mas o intuito que ele teve na hora de compor essa música foi voltado para a introdução dos estudos para as crianças nos estudos de Koto. Aí só depois de mais ou menos 20 anos que essa música começou a ficar famosa no país inteiro, e aí a partir daí começou a espalhar pelo mundo inteiro, sendo uma música representativa do Japão. Então, aparecendo tanto em filmes, peças de teatro, ópera, também ela é bastante usada. E também uma curiosidade, tem algumas estações de trem lá do Japão que na hora de que o trem ele vai partir, eles tocam a melodia desse Sakura Sakura. É bem conhecida já. Aí já Torianse é uma música infantil, um pouquinho diferente de Doyo, que é ou eu confundi, mas tem estilos de música infantil, aquelas músicas que são criadas por crianças e tem aquelas músicas que são criadas para crianças, né? Então essa música ela foi criada por crianças, então veio de uma brincadeira e ele representa muito o cenário da época, porque na época a mortalidade infantil era muito alta, lá por 1800, né? Então não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, quando as crianças completavam certas idades, elas iam para os templos na época para ganhar a bênção, para que tivesse uma vida longa e próspera, né? Então, conseguir viver até os 7 anos era uma batalha. Só que no Japão, até os 7 anos, as crianças eram consideradas como crianças de Deus. Então, elas eram livres para fazer qualquer coisa, aprontar de tudo. Aí quando chegava nos 7 anos, ia para o templo ganhar essa bênção, é como se elas voltassem a ser os seres humanos, ganhando essas responsabilidades. Aí um pedacinho da música, quando a gente está cantando, ela fala isso daí, que a ida é tranquila, mas a volta é um pouco de insegurança, porque você não sabe o que vai ter agora daqui para frente, né? Aí ele fala um pouquinho disso na música. Dá um pouquinho de suspense, numa parte que a gente toca, bem divertida. Agora, a próxima música que a gente vai tocar se chama Shinanoji. É uma música composta por Yuize Shinchi, que foi um dos grandes mestres da escola Seiha, e ela retrata o cenário de Shinano, que é a antiga, hoje, província de Nagano. Então, a música é separada em 2 partes. A primeira é Chikumagawa, que é o rio Chikuma, e a segunda é To-Yamano, a da montanha To. Então, a letra vai falar um pouco sobre a admiração da paisagem que tem, a pessoa buscando a melodia que está sendo tocada ali perto do rio, e To-Yama ele vai estar vendo aquela transição da estação, do inverno, começando a derreter a neve para entrar na primavera. E essa peça foi composta na primavera. Então ele retrata muito essa beleza natural do que tem na natureza, né? Então é uma parte do tema que a gente quer trazer hoje, que é trazer essas sensações, essas imagens que o Japão gosta de trabalhar, tanto a natureza como também a parte humana. Então essa peça a gente trouxe para mostrar um pouco sobre a natureza, né? Então, tentar sentir o lago, a melodia, e depois a montanha, e ver a neve caindo, derretendo, tá? Então, com vocês, Shinanoji.
Agora eu vou apresentar um pouquinho dos instrumentos. A estrela de hoje, a gente está com o koto. O koto, ele veio da China por volta do século VIII para o Japão, e desde então até mais ou menos no Era Edo, então ficou pelo menos uns 8 séculos bem atrás da cortina, porque ele era muito usado no gagaku, que é o teatro e dança dança e música da corte imperial. Então ele só ficava meio ali de ladinho, só acompanhando as peças. Então ele não tinha esse papel principal que nem a gente trouxe hoje aqui. Aí só no período Edo, lá no século XVIII, XIX, que ele começou a ter um significado maior graças a Yatsuhashi Kengyo, que é ele que meio que inovou o koto, né? Então ele trouxe uma afinação para ele compôs peça solo para esse instrumento. Então, aí a partir desse momento que ele começou a ganhar um significado na parte musical do Japão. Aí, que mais? A madeira que a gente usa no instrumento, ele se chama kiri, que é a paulomia, e a construção dele, ele é feito com 2 tampos de madeira, e conta uma história que a idealização, o formato dele foi baseado na imagem do dragão. Então, cada parte tem um nome, a cabeça, a cauda, os olhos do dragão. O koto, ele tem 13 cordas, e a afinação dele é feita através dessas pontezinhas. Como vocês perceberam, todas as músicas que a gente está tocando, os 2 precisam trocar a afinação, porque cada música pede, que a gente está indo variando muito o tempo, a época das músicas. Então a gente pegou uma música muito contemporânea, que vai ser o de agora, ele muda muito a afinação. Aí a gente pegou uma mistura de contemporânea com erudito, que foi anterior, que o Yuize Shinchi, ele gosta muito disso, de trazer o erudito. E por último a gente vai trazer uma mais erudita ainda, então a sensação vai ser bem diferente. Agora, a música que eles vão tocar, no caso eu vou ficar de lado, se chama Hyaku. Hyaku foi uma peça composta por Hisamoto Genji, e ele quis trazer muito elementos ocidentais na música. E por que isso? Porque foi uma época que o Japão era pós-guerra, e ele estava numa situação econômica bem complicada. Então ele queria trazer motivação para a população, então, força para conseguir superar essa época. Por isso o nome Hyaku. O Hyaku não é simplesmente um saltar, um sobressaltar, né? Mas é conseguir saltar essa situação. Por isso ele trouxe esse nome à música, e na época sensibilizou muito a população com essa energia que ele quis trazer. Tá? Mais alguma coisinha? É isso. Então, com vocês, Hyaku.
bem gostoso a música, né? Aí aqui a gente queria trazer uma composição que a sensação humana pode trazer através da música para as pessoas, né? E agora, para encerrar, antes disso eu vou falar do instrumento que eu toquei, que é esse aqui. Ele se chama sangen, ou também conhecido como shamisen. Ele é o irmão mais novo da família, né? Então, enquanto o koto chegou lá pelo século VIII, esse aqui só chegou no século XV e XVI, lá pelas ilhas de Ryukyu, hoje conhecida como Okinawa, então lá pelo sul, porque Ryukyu era um ponto comercial muito utilizado na época, e China traz coisa, ele trouxe um instrumento chamado sanshin, né? Um pouco diferente desse, o couro do sanshin, ele é um couro de cobra. Então, o pessoal gostou muito e o comércio vai e volta. Aí um pouquinho depois, quando chegou lá para o século XVIII, aí ele começou a chegar na parte mais central do Japão, Osaka, Kyoto. Aí o pessoal começou a estudar melhor ele e falar, putz, não tem cobra aqui, o que a gente vai usar? Aí foram experimentando couros de vários tipos de animais. Então foi de vaca, foi de boi, até achar o que melhor se adaptou. E o que foi que deu era que couro de cachorro e gato são os melhores couros para o timbre desse instrumento. Então, na época, era o que tinha. Então, ficar falando, vamos usar um couro sintético, tudo tecnológico, não tinha como. Então, na época, foi o que conseguiram. Hoje, graças ao avanço da tecnologia, o Japão mesmo consegue reproduzir couros sintéticos que chegam muito próximo ao som, ao timbre de um couro de cachorro. O meu é sintético, então não se preocupem. Tá? Então, ele levou um tempo e a partir disso ele ganhou novas ramificações. Então, além do repertório erudito, o Nagauta também ele é usado e também foi um pouquinho mais para cima o irmão mais rebelde, vamos dizer assim, que aí veio o Tsugaru Shamisen, que é o mais popular, mais usado para o folclórico também. Então, tem vários ramos. Um pouquinho diferente, ele tem 3 cordas, ele lembra um pouco o jeitão do banjo, tem o couro, o corpo dele, um couro na frente e atrás, e um pouquinho diferente, que o sanshin, o okinawano, ele é tocado com uma unha grande. Para diutar, ele usa essa palhetinha aqui. Esse aqui que eu estou segurando, ele é um pouquinho menor do que o que era para ser usado, então ele é um pouquinho maior. O do irmão rebelde, ele falou, não, eu quero usar um bem menor, então ele é bem menorzinho. Então, dependendo do estilo do shamisen que você for ver, esse bati, que é a palhetinha, ele muda o tamanho. Tem um pouco a parte do corpo dele também, que ele muda também, mas são pequenos detalhes. Aí, esses 2 instrumentos, junto com o shakuhachi, que é a flauta de bambu, eles são muito utilizados no famoso sankyoku, música de 3. E muito repertório do Jiuta, as músicas eruditas foram compostas para esses 3 instrumentos. E infelizmente hoje a gente não conseguiu trazer o shakuhachi, ele teve compromisso. Então, se vocês conseguirem assistir, provavelmente no YouTube vai ter o de São Paulo, que vai ser nesse domingo, ele vai estar lá tocando junto com a gente. Então, é um repertório bem parecido, mudou uma música ou outra, mas vai ter o soprinho ali que vai dar um tchan a mais nessas músicas que faz falta. E agora sim, para encerrar o concerto de hoje, a gente vai voltar um pouquinho mais, tirar esse brilho todo, porque a música que a gente vai trazer se chama Kurokami. Como o Sakura Sakura é representativo do Japão, Kurokami também tem essa representação, só que ele é no Jiuta. O Jiuta é uma música, vamos dizer assim, regional, que foi ali em Osaka e Kyoto, praticamente. Na época que o koto começou a brilhar, o shamisen também falou, eu vou junto com ele. Veio com o shakuhachi, então surgiu o Jiuta. Então, o Kurokami é uma peça erudita extremamente representativa desse estilo. E ela apareceu um pouquinho antes, a primeira vez que ela veio ao público, que veio numa peça de kabuki, que é um tipo de teatro tradicional japonês também, chamado, é um nome bem difícil, o Hakinai
Hiruga Kojima é o nome da peça. É bem famosa ela também. Então, em um dos atos dessa peça, essa música ela aparece. Então, ela tanto em Nagauta como de Utah, ela tem a partitura é bem próxima, bem parecida, a letra é bem parecida também e difere um pouquinho só. Então, no Nagauta ele apareceu em 1784 nessa peça e só um pouquinho depois, em 1800, que ele apareceu como de Utah, colocando Koto como uma das vozes para aparecer. E é uma letra bem, vamos dizer assim, não tão pisada, mas ele retrata muito o sentimento de uma mulher que ela está angustiada, sofrendo pela falta do ex que ela tinha. Então é uma noite que ela passa chorando, não chorando, mas chorando aqui dentro porque ela deixou ele ir, e nessa noite sozinha na cama, e ela se sente arrependida por tudo isso também, né? Então tem uma história tudo por trás, é bem divertida essa história. Aí dá para refletir bastante sobre ela, né? E eu acho divertido porque são sentimentos humanos, e hoje a gente fala, é uma coisa importante que na época não tinha psicólogo chegar e falava, não, você está passando depressão, tia, vamos ver o que está acontecendo. Não tinha isso, muito menos esses aplicativos, Google, para ficar procurando gente aí, Tinder. Então, o que é isso? O que é viajar de avião, né? Então ela tinha que escolher um ou outro ali, tinha ele, só que não deu certo, aí ela fica lamentando tudo isso. Então é uma peça um pouquinho pesada assim, nessa sensação, se você levar muito para dentro, mas é um ensinamento de vida, porque ela, como a peça se chama Kurokami, os cabelos negros, mas a noite passa, o dia passa e a noite de novo passa, e com isso os cabelos começam a ficar grisalhos, e ela não percebe isso, mas vai acumulando com o tempo, né? Então fica um ensinamento, será que vale a pena tudo isso? Então é bem bonito, por isso divertido, mas vamos ver, né? E é isso, tá? Agora eu preciso afinar meu instrumento, porque para essa música a afinação é um pouquinho diferente. Então, um momentinho só. Você pediu uma coisa, Laís? Preciso. Sol. Então, com vocês, Kurokami.
bem diferente, não é? A gente fica muito contente mais uma vez, porque essa diversidade que a gente está fazendo, está apresentando os vários tipos de harpas e ao mesmo tempo os sons possíveis de uma harpa. É uma oportunidade que a gente tem de tornar a harpa popular. Então a gente está trazendo a harpa para frente do palco. Porque se a gente olhar uma orquestra, por exemplo, a harpa fica quase escondida, lado esquerdo, e a gente está trazendo no nosso festival, já a 19ª versão, essa possibilidade de mostrar não só a harpa de concerto que está lá atrás, vir para frente, como os vários tipos de harpas e os vários sons possíveis de uma harpa. Então a gente queria agradecer muito a participação desse grupo Fujama de Koto e queria convidar a senhora cônsul do Japão que fosse portadora dos certificados de participação do nosso festival. Por favor. O Rio de Janeiro, em julho, é a capital mundial da harpa. Grandes arpistas de 22 países se apresentarão em concertos gratuitos em lindos espaços do Rio. Veja a programação nos sites do Rio Harp Festival e Música no Museu.